Como vocês todos estão vendo, vocês estão assistindo, eu sou um mau cliente, né? Veja o que o Marco disse. Olha, não tem como dar depoimento nessas condições. O meu advogado está maluco, ele está lá nos Estados Unidos, está lá numa formatura, não quero. Eu falei, não quero que você esteja junto, curta aí a formatura do seu filho. Ele falou, mas você não tem como depor, cara, a gente não teve acesso, é um direito básico seu. E a minha postura é de prestar contas. Eu sou homem de lei, de ordem, de cumprir obrigações, de fazer aquilo que está ao meu alcance. Eu vou fazer o certo. Eu não vou vencer, não vou lutar contra o mal jamais com o mal. Eu vou lutar contra o mal com o bem. Eu sempre vou fazer o que é certo, eu vou prestar contas, eu vou me colocar à disposição, eu vou falar o que precisa ser falado. E, inclusive, eu não vou parar, Marco, de fazer minhas avaliações e críticas, porque elas não estão fora da lei, elas estão dentro da lei. Elas não são excessos, eu não xingo pessoas, eu não xingo por um princípio cristão, de amor ao próximo, de respeito. Eu não ataco instituições, porque eu acho que essas instituições são essenciais para a democracia, a gente precisa preservar as instituições. Agora, a gente precisa parar de entender que crítica à decisão é ataque à instituição, são duas coisas completamente diferentes. É claro que você criticar uma decisão, você acaba atingindo a reputação da pessoa, acaba atingindo a reputação do tribunal. É claro, isso é inegável, isso é inafastável de uma crítica. Mas isso faz parte da democracia. Hoje vai ver numa ditadura em que vai se calar toda a oposição, vai se calar todo mundo, vai se calar todo o livre debate de ideias, vai se calar toda a crítica. Ou então a gente vai ver numa democracia, a gente vai ter que aprender a conviver com críticas a decisões de autoridades. Críticas que podem ser críticas firmes, críticas ácidas. Veja os Estados Unidos, tem uma ampla liberdade de crítica na democracia, talvez uma das mais, com certeza, aí, uma das mais consolidadas do mundo. Então, eu vou seguir sim fazendo crítica, jamais às pessoas, mas sim às decisões. Agora vejam o seguinte, gente, eu fui punido já no passado porque eu critiquei decisões do Supremo falando o seguinte, que decisões do Supremo mandam uma mensagem de leniência, ou seja, de tratamento leve em relação à corrupção. E eu ressalvei, não estou imputando má fé a ninguém, estou fazendo uma análise das decisões, dos efeitos que elas têm sobre investigações e processos na Lava Jato. E eu fui punido por quebra de decoro. Peraí, mas como quebra de decoro? Isso é exercício de decoro, é você criticar as decisões que afetavam os meus casos criminais. Se eu, como procurador, não posso criticar as decisões que afetam os meus casos, eu que conheço os processos de trás para frente, quem que vai falar isso? A gente vai privar o procurador de expressar sua opinião sobre uma questão de debate público altissimamente relevante? Mas por que eu fui punido? Porque era uma crítica ao Supremo Tribunal Federal, a decisões do Supremo Tribunal Federal. E se eu tivesse criticado provavelmente o governo, alguma decisão de algum ministro, eu jamais seria punido por quebra de decoro. Existe um jogo de poder ali, existe uma deferência muito grande, ou até uma influência, uma voz dos ministros do Supremo no que acontece em todos os órgãos ligados ao Judiciário, inclusive no Conselho Nacional do Ministério Público. Agora, vejam que tudo que a gente está falando é que várias decisões têm transbordado a lei e que quando as pessoas criticam, saem novas decisões transbordando a lei para suprimir a crítica, não para corrigir as decisões anteriores. Então a gente está vivendo um momento em que o que você escuta lá em Brasília é que hoje esqueça o direito. Esqueça aquilo que o Marco aprendeu na faculdade, aquilo que a gente estuda na faculdade. Esqueça as regras. As pessoas estão fazendo o que elas querem, tomando decisões e revestindo essas decisões de uma aparência de argumento, de uma aparência de racionalidade jurídica. E a gente precisa abandonar os sentimentos, abandonar os interesses políticos, abandonar aquilo que não é direito, a gente precisa recobrar a institucionalidade. Nós tivemos grandes ministros do Supremo Tribunal Federal no passado. O Supremo Tribunal Federal é uma corte extremamente respeitada, pessoas que respeitavam a lei, que seguiam a Constituição e que tinham decisões que guardavam uma extrema coerência entre si. O problema é quando o próprio tribunal passa a ter manifestações que são incoerentes entre si. Então veja que agora está sendo nomeado o Cristiano Zanin para o Supremo Tribunal Federal, notoriamente ligado ao Lula, o que mostra, né, que o Lula está querendo uma fidelidade, não aí quebrando a própria impessoalidade. E você tem hoje essa nomeação que vai se concretizar quando você teve a nomeação do Ramagem pelo Bolsonaro como ministro da Justiça, e essa nomeação foi derrubada por quebra de impessoalidade. Então, ou você tem
a mesma regra e a mesma medida para ambos os casos? Ou a população passa a não confiar nos tribunais, ela passa a achar que existem dois pesos, duas medidas, razões ocultas para a decisão, perseguição a uns, proteção de outros. A gente precisa recobrar a coerência nos tribunais, a racionalidade, uma linha de atuação que claramente respeite o direito, porque é isso que a população quer, é isso que a população cobra, é isso que a população espera. E enquanto isso não acontecer, o que nós podemos fazer, especialmente em relação aos tribunais mais de cima, como o Supremo Tribunal Federal, em relação ao qual não cabem recursos, a gente tem que seguir exercendo o nosso direito de crítica, que deve ser ainda mais protegido quando é dirigido a um tribunal em relação ao qual não cabem recursos. Se a gente ficar quieto, nós jamais vamos construir o país que nós queremos. Vou repetir, nós jamais vamos construir o Brasil que nós sonhamos, o Brasil que nós queremos para os nossos filhos, enquanto nós nos calarmos, quer por medo, quer por omissão, quer por preguiça, quer por que quer que seja, diante de arbítrios praticados pelos donos do poder do Brasil.